Vinho de Torna Viagem, ou mais conhecido como vinho da Ilha da Madeira. Meu nome é José Carlos, sou sommelier aqui do canal Doutores do Vinho e hoje eu vou explicar toda a história por trás do vinho de Torna Viagem ou vinho da Ilha da Madeira. Não só em Portugal, não só o vinho da Ilha da Madeira é considerado vinho de Torna Viagem. Temos outros vinhos, mas hoje nós aqui no canal falaremos sobre o vinho da Ilha da Madeira. E por que desse nome tão diferente, vinho de Torna Viagem? Vamos lá, primeiro explicar o que é um vinho da Ilha da Madeira. É um vinho fortificado, assim como o vinho do Porto. Tem uma diferença básica aí entre o vinho de Madeira e o vinho do Porto, é que o vinho Madeira, vinho da Ilha da Madeira, ele é vinificado e fortificado com álcool vínico, e o vinho do Porto é fortificado com aguardente vínica. Isso dá uma diferença considerável na complexidade de sabor e aroma entre um e outro, beleza? Depois eu vou ter uma aula específica só sobre vinhos fortificados, a gente vai entrar no detalhe do vinho fortificado, mas hoje a gente vai se ater aos detalhes do vinho de Torna Viagem. Pois é, já entendendo o que é o vinho da Ilha da Madeira, que é um vinho fortificado, a Ilha da Madeira, ela era utilizada no passado, ainda é hoje, mas mais no passado, utilizada como ponto de reabastecimento dos navios, tá? Então os navios, na época das navegações, os navios paravam na Ilha da Madeira para abastecer de diversas coisas, inclusive de vinho, mas muito desse vinho era colocado nos navios como forma de lastro, lastrear esses navios, para que os navios tivessem balanço e um peso ideal. Além disso, é claro, o vinho ia para que os tripulantes do navio bebessem o vinho e também parte do vinho para ser vendido aonde o navio fosse atracar, beleza? Só que nessa história toda, nem tudo era vendido, nem tudo era bebido pelos tripulantes e nem tudo era vendido aonde o navio atracava depois. Então, grande parte desse vinho começou a voltar para a Ilha da Madeira. E quando o pessoal bebia o vinho que voltava, eles começaram a pensar, falou, olha, tem uma coisa diferente acontecendo nesse vinho aqui. Esse vinho aqui, que é o vinho de Torna Viagem, ele está mais gostoso do que o vinho que sai daqui. E aí começou essa história a se espalhar como vinho de Torna Viagem. E muito curioso que sim, entenderam que o vinho ficava melhor, o vinho realmente é melhor, o vinho é um bom vinho, uma delícia de vinho. Só que eles não conseguiram entender por que o vinho voltava melhor. Então eles começaram a colocar o vinho para passear de propósito. Esse vinho que vai ser o vinho que a gente vai vender na volta, o vinho de Torna Viagem. Ele ia no navio, não era para ser vendido nem para ser consumido. Ele é colocado no navio para que quando na volta esse vinho agregasse valor e ganhasse ali a complexidade, o estilo do vinho que eles queriam vender. E aí vendia o vinho como Torna Viagem, que era um vinho bem mais caro e tinha que ser mais caro mesmo. O vinho passou 3, 6 meses indo, 3, 6 meses voltando para depois ser vendido. O ponto interessante é que eles não sabiam por que esse vinho era melhor. O vinho voltava melhor, mas por que ele voltava melhor? Então eles começaram a tentar sacudir o vinho, por exemplo, para poder ver se o vinho chegava, porque o navio vai balançando, né? Então no princípio eles acharam que o vinho mudava porque o vinho estava balançando no navio. E depois de muito estudar e muito mexer, eles entenderam que esse vinho voltava melhor porque o vinho ficava no convés do navio, a parte muito quente, então esse vinho era aquecido realmente, né? Não pode usar a palavra vinho cozido não, porque é pejorativo, mas o vinho era aquecido durante um período de 3, 6 meses, 1 ano entre ida e ele voltava realmente diferente, tá? Então, depois que entendeu que o vinho de Torna Viagem era melhor porque ele era aquecido durante um período, desenvolveram 2 sistemas, né? Um mais simples, mais barato, hoje em dia, e um pouco mais caro, mais demorado, mas que traz um vinho mais complexo. Tá? Basicamente hoje o vinho madeira você vai encontrar o vinho produzido em método de estufagem ou canteiro. Tá? Estufagem é um vinho mais simples, mais barato, muito utilizado às vezes para a própria culinária, para na gastronomia, mas tem vinhos que você quer gostoso de beber também, mas são mais simples. Ele é produzido, ele é fortificado, como eu expliquei no início do vídeo, e depois ele passa por tonéis de inox aquecidos durante 3 meses, e depois mais 3 meses ele descansa, ele já pode ir para o mercado. E no caso do vinho que é produzido pelo método de canteiro, aí não. Aí ele é colocado em grandes barris de madeira, na parte superior do galpão, canteiro que eles chamam lá na parte de cima, bem próximo ao telhado. Esse vinho fica ali numa temperatura mais quente durante 2 anos. E esse vinho é um vinho muito mais complexo, mais elaborado, muito mais estruturado. Detalhe, o vinho feito no método de estufagem, normalmente ele não traz no rótulo,
porque é um vinho mais simples, ele não traz essa descrição no rótulo, porque ele não quer mostrar que ele é mais simples. Já o vinho produzido por método de canteiro, costuma vir no rótulo, normalmente no contrarótulo, ou na própria descrição da ficha técnica desse vinho. Ele é um vinho bem mais complexo, bem mais estruturado, é uma delícia, é um vinho de sobremesa ou um vinho de aperitivo, você pode tomar ali antes de começar a beber, ou no final como uma sobremesa, ou como a própria sobremesa. São vinhos bem gostosos, bem legais. Chegam muito pouco aqui no Brasil, porque a produção é bem pequena, a Ilha da Madeira é pequena, a produção é realmente limitada. Infelizmente, a gente não consegue um grande volume para o mundo. É um vinho mais caro, e é caro por conta disso, pela sua escassez. Mas vale a pena a experiência. Se tiver a oportunidade de experimentar um vinho de Thor na viagem, um vinho da Ilha da Madeira, vale muito a pena. Fugir sempre aquele clichê do vinho do Porto. Então vale a pena experimentar isso aí, beleza? Espero que tenha gostado do vídeo. Curta aqui o nosso vídeo, siga o nosso canal. Vai ser muito legal ter você com a gente aqui sempre, beleza? Um abraço, até mais. Saúde!